Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu não estou sozinha novamente e eu trouxe finalmente mais uma mulher para participar desse podcast. Se Deus quiser, esse ano a gente vai ter mais e mais mulheres participando aqui e hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Bia. Quem é Bia? Bia é uma queridíssima amiga que eu fiz ano passado, maravilhosa. Eu já contei pra vocês milhares de vezes que eu fiz um monte de amigo ano passado. E a Bia é mais um desses amigos incríveis que eu conheci ano passado. E que eu tenho o prazer de trazer aqui pra falar comigo e com vocês. Comigo em primeiro lugar, porque, né? Eu ouço antes de todo mundo. Mas é isso, Bia. Se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz. Eu tenho 20 anos. Eu sou de Tubarão, Santa Catarina. E é isso, não tem muito o que falar. Eu frequento uma igreja que só tem aqui no sul, que é a Verdade que Liberta. Provavelmente ninguém vai conhecer, mas é isso aí. Então é isso. Quando eu e a Bia conversamos pra decidir isso, na verdade assim, né? Quando eu chamei a Bia pra participar do podcast, a gente tava tendo uma discussão num grupo nosso, né? Sobre, enfim, diversos temas. E a gente acabou caindo numa questão de o evangelho ser completo e a gente lidar de vez em quando na nossa vida com o evangelho ortopédico. E eu amei essas duas expressões e Bia começou a discorrer sobre eles. Na mesma hora eu chamei Bia no privado e falei: oi, tudo bom? Eu tenho um podcast. Você não quer gravar comigo, amiga? E Bia topou. Me enrolou um bocadinho, não vou negar pra vocês. Um pouquinho. Mas aqui estamos pra gravar esse episódio. Então, Bia, nos conte o que você tem a nos contar sobre evangelho completo, evangelho ortopédico, o que isso significa e tudo mais. Então, já faz, bem dizer assim, 1 ano que o Senhor tem me ferido com essa mensagem, uma das mensagens assim que mais toca o meu coração. Porque não é o evangelho, não é meu, não é da Nana e muito menos seu. O evangelho de Deus. Por ele ser o evangelho de Deus, a gente não tem autoridade nenhuma para mudar nada. Romanos 1 fala sobre isso, né? O evangelho de Deus. E isso para mim é uma palavra assim, não uma palavra, né? Uma frase que é muito forte para mim. Sabe? O evangelho de Deus. É de Deus. Não é meu. Eu não tenho autonomia nenhuma sobre o evangelho para me aplicar qualquer interpretação da minha cabeça. A Bíblia diz o que ela está dizendo. Óbvio, né, com exceções e, enfim, sobre passagens que são simbólicas, mas a Bíblia auto-explica ela. Então, ninguém tem essa autonomia. E isso precisa nos trazer um temor absurdo, porque o evangelho não é meu. E eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso diminuir nada do evangelho. Eu simplesmente, tudo aquilo que eu ou qualquer outra pessoa querer florescer no evangelho, a gente vai estar tirando a autoridade de Deus. E isso é herético, isso não é algo que um cristão deveria fazer, mas a gente vê que acaba fazendo, infelizmente. E como cristãos, uma das coisas que eu mais vejo, assim, e que eu acho mais importante é como nós precisamos nos dobrar sobre as escrituras e nos deixar ser moldados pelas palavras que estão escritas na Bíblia, né? Não é fácil, não é nada agradável. A gente sempre vai tentar fugir, a gente sempre vai tentar, mas peraí, não é bem assim. Peraí, quando a Bíblia diz sobre sexo antes do casamento, vamos usar isso como um exemplo, bem banal, assim, né? Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Eu não tenho que colocar um monte de firula nisso e fazer o negócio ficar bonito ou a mensagem ser mais agradável para quem tá ouvindo. Isso é algo tão sério, que quando eu ou qualquer outra pessoa, assim, né, quando a gente tenta mudar o evangelho na forma como Deus mostrou para nós, como tá na sua palavra,
a gente tira a eficácia do evangelho. A gente cria um evangelho que é totalmente diluído, um evangelho ortopédico e um Cristo genérico. Já dizia Leandro Vieira, né? Nós apresentamos um evangelho totalmente ortopédico que se adapta às nossas falhas, que se adapta às nossas mazelas, porque a gente simplesmente acha a mensagem dura demais. Ou fala, não, isso é no tempo da lei, hoje nós estamos debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade. E eu acho que todo mundo tá careca de saber, ou deveria pelo menos, saber que isso é uma baita de uma heresia. E em contrapartida, quando a gente faz isso, a gente adultera o evangelho, a gente muda o evangelho, ele simplesmente não traz a salvação que deveria trazer. Porque nunca foi apresentado um evangelho realmente verdadeiro para as pessoas que ouviram ou não falar de Cristo. Enfim, a gente tem vários contextos hoje no mundo, né? E simplesmente a resposta daquela pessoa a esse evangelho diluído não é uma conversão genuína. E isso é algo que a gente precisa ter os nossos olhos extremamente focados nisso e perceber, caramba, o evangelho que eu acredito é o evangelho completo? É o evangelho que realmente está na Bíblia? É o que Deus diz? Ou são as minhas ilusões? Ou são reflexos dos meus pecados que eu tento encobrir e dizer que eles não existem porque hoje nós estamos debaixo da graça? É sobre a gente perceber que pode ser que, infelizmente, tudo aquilo que nós ouvimos a nossa vida inteira é um evangelho diluído. E a partir desse momento, a gente precisa se dobrar sobre as escrituras e se submeter aos absolutos de Deus, embora não sejam fácil. Não é fácil. Quando isso acontece, é muito interessante porque Martin Lloyd-Jones, ele tem um livreto sobre isso, que fala sobre as conversões psicológicas, que é a partir do momento em que você ouve o evangelho diluído, você recebe ele como se fosse a maior verdade do mundo. E quando você recebe o evangelho, você não consegue ter uma vida realmente cristã. Você não consegue. Você acha que por causa do seu sistema de crenças, por causa das suas crendices e misticismo, você, nossa, se eu confessei a Jesus, então eu sou crente. Mas se a sua vida não condiz com o evangelho, com uma vida cristã, infelizmente sofreu uma conversão psicológica. Você acha que você é crente, você acha que você é cristão, você acha que você está salvo, mas na verdade você nunca foi salvo porque você não ouviu o evangelho completo, você não ouviu o evangelho verdadeiro. E isso é terrível. E infelizmente isso é o retrato da maioria dos cristãos no Brasil hoje. Cristãos que sofrem de conversões psicológicas porque ouviram um evangelho diluído e que a sua vida não tem nada de cristianismo, não expressa nada do caráter de Cristo, infelizmente. E isso é tão real, porque se a gente realmente, se a igreja hoje, isso eu não falo isso de uma forma para criticar, eu não falo isso para bater de modo algum, mas se realmente a porcentagem de cristãos que existe hoje no Brasil fossem verdadeiramente cristãos, genuínos, eu acredito piamente que o Brasil hoje seria diferente. É impossível você ser um cristão verdadeiro e você não querer apresentar isso para as outras pessoas, você não querer que a situação ao seu redor, você não querer que a sua cidade seja transformada. É impossível isso, é impossível. Então a quantidade de cristãos que a gente tem hoje no Brasil e pela situação caótica que o nosso país se encontra é incompatível. A conta não fecha. E em Romanos também fala sobre isso, né, que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo que, cara, é o evangelho
de Deus, que é poder para a salvação. Será que aquilo que a gente comunica é o evangelho para gerar salvação nas outras pessoas, não a partir de nós, mas através do Espírito? Isso é algo que precisa nos trazer um certo temor. Isso é algo que precisa ter uma certa atenção da nossa parte. Porque a gente muitas vezes se perde no meio do caminho. A gente se perde no nosso ego, a gente se perde achando que de alguma forma a gente é crente, ou a gente se perde também, nossa, porque agora eu tenho uma vida de devocional assim diária, né? Agora eu tô muito crente. Tá bom já, né? Já atingiu o nível, o ápice, o estopim. Sim! E quando você acha assim, que você tá realmente crente, você não entendeu nada. Porque quanto mais você vira crente, por assim dizer, mais você percebe que você é um crente michuruca. Mais você percebe que você carece totalmente de Deus. Quanto mais você se submete aos absolutos de Deus, se dobra sobre a sua escritura, você percebe o quão podre você é e o quanto você é dependente exclusivamente da obra de Cristo. Só que quando você distorce isso, você tira Cristo do centro e aí você coloca o evangelho como se fosse Cristo e mais alguma coisa. Para você ser cristão, para você ser crente mesmo, você precisa confessar a Cristo e ter seu dízimo contadinho. Para você ser crente mesmo, você tem que confessar a Cristo, mas você tem que jejuar, 3 vezes por semana, como se fosse uma regra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de ouvir tal tipo de música, você tem que fazer tal tipo de coisa, porque somente confessar Cristo é pouco. Não é suficiente. Não é suficiente, porque tadinho de Jesus Cristo, ele precisa do nosso esforço para poder nos salvar, sabe? É algo que a gente acha às vezes que é um absurdo, mas é algo tão real dentro das igrejas, sabe? É algo tão real. Tão comum, né? Tão comum. Porque a gente coloca as nossas obras diante da fé. A gente coloca, não, a fé, ela é depois. Primeiro eu tenho que fazer, primeiro eu tenho que ser alguém. Eu tenho que mostrar que eu vou no culto todo domingo, eu tenho que mostrar que eu sirvo, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, porque eu sou aquilo que eu produzo, eu sou o que eu produzo. Mas a fé, ela não importa, ela é secundária. A fé, a minha salvação, ela vai ser adquirida pelos meus esforços, por aquilo que eu produzo. Só que não é assim. Aí a pessoa acha que às vezes, ora cravadinho, fechou, orou todos os dias. Leu a Bíblia todos os dias do mês, conseguiu fechar 30 dias. Nossa, agora eu tô salvo. Não orou um dia, porque foi um dia extremamente corrido. Meu Deus, meu mundo caiu, agora eu perdi minha salvação. Agora, meu Deus, tudo aquilo que eu construí em Cristo foi perdido porque eu não orei um dia da minha vida. É proporções em coisas que não precisa ter, uma proporção absurda em coisas que são reflexo de uma salvação genuína. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe a igreja da Galácia tinha um certo problema em relação a isso também. Onde Paulo, em Gálatas 1, Paulo vai estar falando que ele está muito surpreso em ver que os cristãos de lá, eles passaram muito rápido do evangelho verdadeiro para o outro evangelho. O problema que a igreja da Galácia tinha era um problema de fundamento, era um problema na sua base de como eles entendiam o evangelho. Porque entraram pessoas infiltradas ali e começaram a falar coisas que não compatiam com aquilo que Paulo tinha anunciado para eles e eles aceitaram isso. Então, o outro evangelho substituiu a mensagem que Paulo tinha levado para eles. E ainda, Paulo fala, no versículo 8, que ainda
que um anjo vindo do céu pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Mesmo que aparecesse um anjo em sonho ou em corpo na frente deles e dissessem um evangelho diferente daquilo que Paulo pregou para eles, que seja considerado anátema, é herege, é mentira. E aí vem a gente querer distorcer um negócio para se adaptar ao nosso ego. A gente quer diminuir o evangelho, a gente quer diminuir o poder do evangelho, porque a mensagem é dura demais. Parece piada, mas a gente faz isso. Eu fiz isso por anos, até eu entender que não é sobre o que eu estou fazendo, mas é sobre quem eu estou me tornando. E isso muda tudo, porque a gente tem que se tornar parecido com Cristo e não com ilusões da nossa cabeça, não com o que a era pós-moderna diz que a gente tem que ser. Não, e com a imagem de Jesus do Evangelho. Não com a imagem de Jesus da nossa cabeça. Eu não lembro, acho que foi num episódio que eu gravei com o Rafa, da série Fascinação pelo Noivo, que ele falou isso. A gente, às vezes, não tem o conhecimento de Jesus exatamente por causa desses falsos evangelhos que a gente anda ouvindo por aí. E a gente não busca se tornar parecido com o Jesus do Evangelho. A gente busca se tornar parecido com o Jesus da nossa imaginação. O da nossa cabeça. Sim, exatamente isso. Porque às vezes a gente tem muito desse negócio assim. Jesus, ele é o meu salvador individual. E por ele ser meu salvador individual, eu tenho a minha forma de interpretar quem Jesus foi. Só que a maneira de você interpretar quem Jesus foi tem que ser compatível com a Bíblia, primeiramente. Sim, no mínimo. No mínimo. Mas antes disso tudo, a gente não tem que falar, pra mim Jesus é. Não é pra mim Jesus é. Quem que sou eu pra falar quem Jesus é? A Bíblia fala isso. Às vezes é capaz de tentar falar quem Jesus é e falar besteira, como muita gente fala. Porque Jesus, ele é amor. Realmente, ele é amor. Mas... e depende do conceito de amor também, né? Exatamente. Porque pra uma pessoa, Jesus pode ser o hippie que aceita tudo, Jesus, um ultra, hiper, mega revolucionário que quebrou todos os paradigmas da época, que foi contra a sociedade. De fato, ele foi, mas não é isso tudo que foi criado na imaginação de Jesus hippie. Ou você vê um Jesus que é extremamente carrancudo, que vai, te chicotear, te castigar e fazer, tem uma imagem errada. Quantas vezes a gente acha assim, é a minha forma de ver Jesus? Quando a gente coloca a nossa interpretação, as nossas experiências na frente da palavra? E não é sobre isso. Não existe outra forma, sabe? Ou o evangelho nos torce, ou a gente torce o evangelho. É um ou outro, não tem meio termo, não tem nada. O evangelho precisa ser completo ou ele é diluído. E é triste, porque quando a gente olha para nossa realidade, infelizmente, a gente vê algo que não é bonito. A gente vê escolas missionárias treinando missionários com o evangelho diluído. E essas pessoas acreditam nisso, e elas acreditam de todo o seu coração nisso. E quando elas vão para o campo missionário, elas geram pessoas da mesma forma que elas pensam, e fica nesse ciclo constante de pessoas que ouviram o evangelho diluído e acreditam piamente naquilo que não é o evangelho. E às vezes, quando tem um choque de realidade com a palavra, às vezes essa pessoa se desvia, às vezes ela pode se revoltar, porque me ensinaram errado a vida toda, porque fizeram isso, aquilo, outro comigo. Como que fizeram isso comigo? Por que não me apresentaram isso? E isso tem tantos resultados
que na maioria das vezes são negativos do que positivos. Eu tiro por mim, quando eu comecei assim a abrir meu olho assim e ver, não, peraí, não é bem assim. Graças ao Espírito Santo, óbvio, mas quando eu percebi que aquilo que eu acreditava a minha vida inteira não era o evangelho, eu entrei em colapso. Mas graças ao Espírito Santo, eu não tive assim uma crise absurda de fé. Mas isso acontece muito. Você vê N pessoas feridas com a igreja. Você vê N pessoas que foram machucadas porque tiveram uma liderança que não refletia Cristo. E porque foram reflexos de outra geração que também não refletia Cristo e nem falava sobre o evangelho. É um ciclo. E infelizmente a gente só vai conseguir mostrar que esse evangelho ele é diluído quando a gente mostrar o evangelho verdadeiro. Você só denuncia algo que está torto quando constrói algo reto. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu gasto a minha vida tentando ao meu máximo, óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, a ser alguém que revele a Cristo, que tem uma vida cristã coerente, que anuncia o evangelho completo. Porque também eu vim aqui só falar bater e não fazer nada. Não, a gente tá nesse bolo também de quem precisa mudar, né, a realidade. A gente não tá aqui só pra falar, olha como a realidade é ruim. Não, a gente tá aqui pra falar, olha, gente, tá ruim, vamos mudar. Vamos, sei lá, estudar a palavra, vamos procurar pessoas que são referências. Se você não sabe sobre algo, primeiramente, procure na Bíblia o que ela diz a respeito de tal assunto. A gente tem o maior professor de todo o universo, que é o Espírito Santo. Se você não conhecer ele, pode conhecer, ele é muito bom. E, sabe, muitas vezes a gente negligencia o Espírito Santo porque a gente quer ouvir, sei lá, não que isso seja errado, óbvio que não, mas a gente depende de uma luz de terceiros para ter uma revelação do que a Bíblia diz a respeito. E toda a iluminação que a gente tem a respeito do evangelho vem de um púlpito, vem de uma plataforma. A gente terceiriza a nossa revelação da palavra. A gente terceiriza o que o Espírito Santo faz, trazendo sabedoria e revelação para nossa cabeça. E aí a gente acha que porque houve uma mensagem num culto, a gente tá super bem. Óbvio que a gente vai estar super bem se o evangelho que for pregado no púlpito é verdadeiro, mas mesmo assim, a gente não pode depender somente do púlpito. A gente precisa depender das escrituras, a gente precisa depender do Espírito Santo, porque toda pessoa é propícia a falar besteira, infelizmente. E sobre isso que eu tinha para falar é que realmente, diante disso tudo, a gente só tem que se render ao Espírito Santo e confiar naquilo que Jesus disse, né? Que ele nos ensinaria toda a verdade. Então, não tem, assim, muito mais do que você receber palavras abençoadas na sua igreja. A gente precisa ter a revelação da parte do Espírito Santo. E não revelação assim, da minha cabeça, minha ilusão de que o Espírito Santo me disse tal coisa. Não. E era isso, assim, o que eu tinha pra falar. Eu não sei encerrar nada. Eu não sei. Não, mas é isso, amiga. Eu encerro falando que eu encerrei. É isso que eu gosto. Cada episódio tem a cara do convidado. Se o convidado encerra falando encerrei, então encerrou e acabou, entendeu? Ai, mas é isso. Uma coisa que eu, enquanto estava falando, eu prestei muita atenção, que eu só queria comentar aqui por cima, é que quando Paulo ele vai denunciar o falso evangelho, ele não vem, tipo, poupando as palavras, dizendo assim, olha, gente, pode ser que esteja alguma coisa errada aí do que vocês estão ouvindo. Não, ele toma as providências necessárias de, tipo assim, é um falso evangelho. E se não é o verdadeiro evangelho, não vai levar a vida, não vai levar Jesus Cristo, enfim. Vocês estão crendo, achando que estão sendo salvos e não estão. Então, é esse o nível de seriedade que a gente precisa ter com o evangelho, né? A gente ouve todo domingo no culto a palavra do Senhor, mas a gente tá comendo aquilo? A gente tá recebendo o evangelho completo e sabendo que ele é o verdadeiro?
né? Uma coisa que sempre me tocou desde que eu li a primeira vez foi a história dos bereanos, né? Que tudo que eles ouviam, eles iam lá na palavra ver se era verdade. Cara, que esse espírito de Bereia caia sobre nós, assim, nesse sentido, sabe? Sim. Não é sobre ser um crente chato. Não é isso, a gente se caracteriza. Não, vou ver na Bíblia se tá certo. Como arrogância, como ser uma pessoa chata. Não, mas é você saber. O que eu vivo é o evangelho verdadeiro? Não, não é. Então eu vou me debruçar sobre as escrituras e pedir para que o Espírito Santo revele a mim. Tudo tem solução nessa vida, mesmo pra morte. Até pra morte tem. Aleluia! Olha, eu fui falar o ditado, né? Opa! Tá falando do evangelho, e Deus falou, então fala Lembrei direito, que eu sou crente! Ai, Deus. Bom, com essas risadas eu encerro. Bia, muito obrigada de todo o coração. Eu amo te ouvir, você sabe disso. Posso ficar aqui rasgando seda o quanto quiser, porque eu te admiro, você é uma mulher incrível. Mas eu não vou fazer isso porque, né, tem mais gente ouvindo. Mas é isso, muito, muito, muito obrigada. Se você quiser deixar suas redes sociais, fique à vontade para as pessoas que quiserem te acompanhar, enfim. Não tem muita coisa para me acompanhar, não, mas pode me seguir lá no Instagram. É Bia Fernandes. E é isso aí. É isso, amiga. Então, muito, muito obrigada mesmo. Você está convidada para voltar quantas vezes quiser, tá? Deixando esse convite público. Muito obrigada mesmo. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Um beijo e um queijo.